Salve, muito boa noite. Entre e fique à vontade. Hoje nós vamos falar aqui de política. Está aqui nos nossos estúdios da Rede Vida em Brasília o ministro Wagner Rosário. Ele é o chefe da Controladoria Geral da União. É um momento politicamente muito forte, onde se discute já as bases da disputa de 2022 e uma CPI que está mudando tudo por aqui, porque o debate total se transformou ali nesta disputa do plenário da CPI da pandemia. É isso. Muito bem-vindo. Ministro, muito obrigado e muito boa noite. E obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Boa noite, irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pois é, e aqui é uma mesa redonda e a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. É um prazer receber o senhor aqui. O ministro Wagner Rosário está no cargo desde 2017. Ele é o único que conseguiu ali ultrapassar do governo do presidente Michel Temer e está hoje no cargo. O presidente Jair Bolsonaro manteve Wagner Rosário como ministro da Controladoria Geral da União e ele está lá até hoje e muito prestigiado pelo presidente, né, ministro? Ele que é mineiro, natural de Juiz de Fora e sabe trabalhar, é funcionário de carreira da Controladoria Geral da União. Ministro, vamos começar aqui pela história lá da CPI. O senhor tem várias investigações a respeito dos recursos desviados dos estados. Como é que está isso e quando é que o senhor apresenta esses recursos na CPI, enfim, esses relatórios na Comissão Parlamentar de Inquérito? Bem, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Bem, a gente já entregou esses dados, né? Houve requerimentos específicos, os dados já se encontram lá de todos os trabalhos que nós realizamos, sejam auditorias de fiscalização dentro, que principalmente do governo federal, sejam as investigações na ponta, estados e municípios, né? Esses dados eles foram condensados, todos entregues, né? E acho que agora, dentro da CPI, vão ser tomadas as medidas cabíveis lá pelos senadores que estão responsáveis pela CPI. E já marcaram o seu depoimento lá, não? Não, só houve uma convocação, mas até agora não há confirmação de datas. Ministro, é muito interessante porque houve uma modernização da investigação para onde vai o dinheiro público federal. O ministro Wagner Rosário trouxe, né, uma inovação, que é a inteligência artificial, não é novidade, mas a aplicação dela aqui, sim. E o senhor detém as informações e o rastreio para onde vai cada centavo público federal. Eu gostaria de ter geral, mas a gente tem um pouco menos desse trabalho. A gente tem hoje o acompanhamento dentro do governo federal, a gente consegue acompanhar todas as fases da despesa até o pagamento propriamente dito, ou seja, a conta final. Nas transferências que nós temos para estados e municípios, muitos desses recursos, o nosso acompanhamento em termos de sistema, ele morre no momento que ele sai da conta bancária do governo federal e vai para o estado e município, porque a partir dali eles têm uma contabilidade própria, tudo específico. Alguns estados possuem níveis de transparência maior, a gente consegue ter um acompanhamento, outros nem tanto. E aí a gente parte muitas das vezes para um trabalho manual de coleta de dados. Mas eu acho que essas informações que estão no governo, e hoje nas transferências nós temos sistemas como o Siconv e outros sistemas, o Siconv agora está migrando para a plataforma Mais Brasil, trazendo mais informações de transferência do governo, e a gente vem ali trabalhando com a equipe para criar uma inteligência em cima desses dados. Ou seja, nós temos muitas informações, muitos dados, e temos que transformar esses dados em informações. Então, hoje, muitos dos levantamentos que nós fazemos da aplicação do recurso público, ele é feito por sistema. Então, o senhor tem muito a ensinar a CPI, né? Eu não sei se eu tenho a ensinar, eu tenho a transmitir o trabalho que os colegas desenvolvem, né, tentar mostrar tudo que a gente fez. Queríamos ter feito mais, mas temos limitações de recursos humanos, tínhamos limitações específicas. Eu falo que nós estamos detectando hoje na pandemia muitas fraudes com cruzamento de bases. Por exemplo? Quando você cruza bases específicas, vou dar um exemplo claro aqui, numa licitação, vou dizer do trabalho manual e do trabalho de inteligência. A gente começou a coletar, por esses problemas que eu disse, de transparência nos estados e municípios, por não ser o mesmo sistema de contabilidade do governo, a gente começou a acompanhar, escalamos um grupo de servidores,
Nós temos um escritório da CGU em cada capital de estado. Para dentro daqueles estados, nós selecionamos municípios, capitais do estado, municípios acima de 500 mil habitantes e outros que eram relevantes dentro do cenário daquele estado. E a equipe todo dia entrava, olhava Diário Oficial da União, Portal da Transparência, verificava todas as compras, anotava todos os dados, o que estava sendo comprado, qual o valor, qual a empresa. Depois disso alimentado, que eu tenho um CNPJ, aí eu vou lá, cruzo os dados dessa empresa com o dado da RAIS, por exemplo. Essa empresa tem funcionário? É uma pergunta normal. Essa empresa foi aberta quando? Foi aberta durante a pandemia, já está vendendo 20 milhões em materiais. Essa empresa, ela, os donos da empresa, os sócios, eles têm uma característica realmente de serem sócios. É muito comum a gente encontrar empresas cujos sócios são cadastrados, por exemplo, na RAIS, como faxineiros, com salário de R$1.000, ele é dono de uma empresa que está negociando 10 milhões com o governo, ou 15. Tem alguma coisa estranha. Fachada, tem alguma né? coisa Ele errada. pode ser. Então, todos esses dados, a partir do momento que você junta, você começa a ter uma capacidade de análise. E, a partir disso, vai acendendo algumas luzes vermelhas ali, que nós vamos falando, olha, aqui tem problema, e aí nós iniciamos a investigação. Quanto o senhor detectou desvio de recursos enviados aos estados e municípios para o combate ao coronavírus? Olha, o valor até agora que a gente conseguiu estimar em torno de 150 milhões. Nós olhamos aí cerca de, se não me engano... 150 bi, né? Não. A gente só identificou, tirando o auxílio emergencial, dos recursos que foram transferidos, como eu disse, a gente só olhou 278 municípios. E a gente, identificando pelos problemas que nós vimos, nós estimamos em torno de 140, 150 milhões de reais. E qual foi o maior problema que o senhor encontrou? Os problemas estão nesse caminho mesmo, assim, donos de empresa ou sócios de empresa que não têm, não parecem ser sócios de empresa, vínculos entre empresas licitantes ou que cotaram o preço, que nesse caso a maioria foi dispensa de licitação, vínculos entre servidores públicos e empresas que venderam seus produtos àqueles entes, seja estados ou municípios. Então, todos esses dados foram encontrados nesse processo. Até empresas, como foi o caso que nós vimos, é uma empresa de vinho que vendia respirador e coisas do tipo. Pois é, durante a pandemia, os estados e os municípios decretaram, né, calamidade, o que afrouxa as amarras fiscais e isso permite comprar sem licitação. E mesmo assim é possível rastrear e verificar irregularidades? Sim, a gente foi atrás de cada dado, como eu falei, verificando, porque Mesmo você quando dispensa não a foi... licitação, mas você não dispensa um processo com as informações, com uma contratação específica. Eu acho que essa dispensa ela era necessária, mas nós acompanhamos da mesma maneira. Há também uma divergência sobre, na época ali, logo no início da pandemia, os preços, principalmente de insumos hospitalares, cresceram muito, né? Sim. Como é que está esse mercado? E os senhores avaliam o preço daquele momento? O governador hoje falou isso na CPI? Nós levamos isso em consideração. O que nós fizemos? Inclusive, esse levantamento todo que nós fizemos, que somaram 278 estados, municípios, inclusive contratações feitas pela própria União, todos eles fizeram essa composição de preços e de dados. Isso tinha uma finalidade de gestão também, que era justamente fornecer a todos um novo preço de mercado durante a pandemia. Ou seja, o preço que nós comprávamos uma máscara antes da pandemia foi completamente diferente do preço em março, abril do ano passado. Claro, e a procura também era muito grande. E a procura então, muito grande. Não tinha Exatamente. produto no mercado. Então, a gente viu que o preço subiu bastante, no tanto que nos nossos levantamentos, a gente sempre dividia em quartis. Assim. E a gente sempre focava quem estava lá no quarto quartil, ou seja, os preços mais elevados. Deu para separar o joio do trigo ali? Quem comprou porque não tinha... Até porque teve muita gente que comprou e pagou caro, mas a entrega foi rápida, célere. E aí, nesse momento, não tem o que discutir se a pessoa comprou rápido para salvar vidas e pagou mais caro, ela não pode ser responsabilizada por isso. Essa história de compra superfaturada, de desvio de recursos públicos, isso é muito antigo. Sim. Não há vamos dizer assim, um método ou alguma maneira para reduzir muito ou interromper esse processo, não? Toda liberação de recursos, a gente sabe que vai ter alguma interferência. A gente tem que ter a noção que... Vamos botar a nossa vida diária, a gente vai no mercado. O mesmo produto, com diversas marcas, eles têm preços completamente diferentes. Isso. E nós, muitas vezes, optamos por um que o preço é mais caro. A administração pública trouxe, a Lei 866 trouxe um problema, na minha visão, para o governo,
que ela é o seguinte, é o mais barato, que tem o máximo de competitividade. E a gente não faz isso na nossa casa. Eu conheço muito gestor que reclama muito disso. Eu pra também, fazer licitação, eu sou um dos que reclamam bastante. Compra caneta que não escreve. Exatamente. tinta Compra a que não caneta tinta. super barata, mas não escreveu uma linha, acabou a caneta. Nesse caso específico, o que eu acho que acontece e o que está acontecendo é que nós fomos bastante compreensíveis. Se tinha algum gestor que comprou mais caro, mas foi entregue, não tinha nenhum indício, nenhum outro indício, isso aí passou, não foi nem investigado. O problema é quando você junta diversos problemas num só. Preço alto, empresa que foi criada... Fornecedor suspeito. Fornecedor Qual suspeito. é o estado que apresentou mais essa questão? Não, ficou bem distribuído, praticamente quase todos os estados. O roubo é democrático. A gente não pode... Está em investigação, né? Ainda está em investigação, não terminou. Quando a gente terminar, provavelmente a maioria dos trabalhos foram feitos com a Polícia Federal. A Polícia Federal vai emitir o seu relatório, né, do inquérito policial, o relatório final. Feito o relatório final, vai ser encaminhado às autoridades competentes e o Ministério Público aí entra vai com as ao ações. Ministério Público. Exatamente. E aí depois que entra... Agora, a CGU não entra direto com a gente entra somente para sancionar, caso tenha funcionário público federal envolvido. A gente pode abrir os processos de responsabilização contra esses servidores, que pode culminar na demissão dos servidores. E também, no caso da lei anticorrupção, nós temos competência para aplicação de pena nas pessoas jurídicas que estão envolvidas, desde que elas estejam lá em todos os 5 incisos do artigo 5º da lei dos Ministro, o interessante é porque foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada uma lei de transparência. Então, o prefeito, o governador e o presidente da República e ministros em geral, eles são obrigados a dar transparência em todas as compras, todas as obras, tudo que envolve o dinheiro público, né? Mas eu queria focar nos municípios. Quer dizer, os cidadãos podem saber quanto a prefeitura recebe e onde aplicam, né? Sim. Só entrar lá no portal da transparência do governo federal, só pode botar lá no Google, portal da transparência do governo federal, vai aparecer entrando lá, tem as transferências que o governo fez, tem os gastos por programa, seja, tudo. Se quiser botar por estado, por município, saber quanto seu recebeu, município recebe, tá qual é lá. o objetivo da verba, né? Está tudo ali. Né? Ali tem vídeos também explicativos que explicam como navegar e como buscar informação, e qualquer dúvida a CGU está sempre à disposição. E isso ajuda? Tem ajudado os senhores? Ajuda. Nós tivemos só ano passado quase 30 milhões de acessos ao portal da transparência. Então, e principalmente tivemos um aumento significativo depois que nós disponibilizamos os 66, 67 milhões de beneficiários do auxílio emergencial. Isso aí demonstra que a população também isso faz está o na controle. transparência. Está no portal da transparência. Quer dizer, Lá você tem pode saber quem recebeu no seu município? Pode saber. Os nomes? Os nomes. Mas Pelo não é, nome não é você busca. quebra de sigilo, não? Não, não é quebra de sigilo, porque aí a gente tem muita gente agora, isso é uma boa pergunta, porque todo mundo está falando, agora tem a lei de proteção de dados, isso não é um dado pessoal que estaria... Não, nesse caso não, porque você faz um levantamento e uma mitigação do seguinte, você tem 2 princípios aí, você tem a proteção do dado pessoal, mas você também tem a probidade na aplicação do recurso público. Então, na análise que nós temos já com jurisprudência, esses dados têm que ser abertos para que a sociedade saiba, mesmo porque esses 260 bi de benefícios foram pagos com dinheiro do seu imposto. Só ir lá na lista para saber quem recebeu na na sua cidade, pronto. Okay. Exatamente. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que tem muita coisa para a gente tratar aqui hoje. Vamos continuar nesse assunto do auxílio emergencial. Tem muita gente que não devia receber e continua recebendo. A resposta vem no próximo bloco pelo ministro. Em 2 minutinhos a gente está de volta.